Ei pessoal, mais um episódio da primeira temporada do nosso programa Olhares, que fala sobre a revista Legados de Fé, Novo Testamento, que a gente traz personagens, né, do Novo Testamento e o quanto eles podem inspirar a nossa trajetória. E aí a gente sempre conta com um convidado ou uma convidada, e hoje a gente tem a Thelma aqui, que vai ajudar a gente a conversar, a dialogar sobre o episódio de Pedro, né? Aquela visão que ele tem lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O episódio está em Atos 10, de 17 a 28. Então, é a visão que Pedro tem, né? Depois o encontro dele com Cornélio, enfim. E a gente vai, a partir desse texto, pensar em algo que é muito relevante para a gente, que é o quê? A superação do racismo. Um problema que está presente na nossa sociedade e que toca a mim e a você. E aí, vem com a gente nessa conversa. Thelma, que quando você lê esse texto, né, quando você lê essa lição, que nas revistas é a lição de número 22 dessa edição, o que você destaca no texto? Oi, gente. É um prazer estar aqui, né, discutindo esse tema. Esse tema é um tema muito importante, é um tema que a gente diz que é emergencial. E nós, como igreja, precisamos ter a coragem de enfrentar esse tema, né? Ele não é um tema fácil de se discutir, mas ele é muito abrangente. Então, a gente vai pensar como em um estudo, em uma lição de escola dominical, trabalhar essa temática. Eu começaria, Andréia, falando do superar, né? O título da revista, desse estudo, é Superar o Racismo, Compromisso Missionário. Isso. E aí, quando a gente pensa nessa palavra superar, aí a gente olha para a nossa realidade e a gente vê que a gente ainda está muito distante dessa superação, né? Inclusive, a revista começa assim, ó, o racismo é uma realidade em nossa sociedade. Tem gente que acha que não, né? Então, a primeira questão é a gente pensar que é a provocação que o tema faz de superação. Então, o que significa superar? É transpor, é atravessar, é ultrapassar, é vencer. Quando você fala eu superei uma barreira, significa que eu venci essa barreira. Então, e a gente está vivenciando atualmente ainda o oposto disso, né? O que significa que nós estamos fracassando nesse tema, né? Enquanto sociedade, a gente ainda está perdendo, né? Quando a gente vai para alguns dados estatísticos em relação ao racismo, a gente vê que a gente, enquanto sociedade, está perdendo. Eu acho que você dá uma dica que, né, assim, a gente precisa... até quem for dar aula, assim, eu não sei se vai usar esse vídeo antes de dar aula ou depois, de buscar estatísticas sociais, porque elas comprovam algo que tá aí já no senso comum, de que o racismo realmente é um problema na nossa sociedade. Né? É um problema e estrutura a nossa sociedade, estrutura a nossa forma de pensar, né? E a nossa forma de agir. Então, eu gosto sempre de partir exatamente desse item que são os dados, né? Sim. Porque eles são dados da realidade. Então, não é a Thelma que acha isso, ou não é alguém... Mas são pesquisas e pesquisas sérias que apontam que a gente tem, enquanto sociedade, fracassado. E aí a pergunta é assim, o que nós, igreja, temos a ver com esse tema, né? E ainda pensando no tema, então, desse estudo, superar o racismo, ele vem como um desafio, que ele vem para além só das questões sociais, mas ele vem como um compromisso social. Isso. Né? Compromisso missionário, missionário, né? Eu falei errado aqui. Um compromisso missionário. Então, eu, enquanto cristã, eu paro e penso e discuto esse tema e busco ações para a superação, porque é o meu compromisso missionário, né? Então, essa é a primeira questão que eu trago em relação à revista, que quando eu me deparei com esse estudo, me chama atenção, né? A segunda questão é a história propriamente dita, o texto bíblico propriamente dito, né? Porque Pedro, ele vivencia uma experiência que ultrapassa, né, na realidade, aquilo que já está posto, aquilo que já está combinado socialmente. A gente já combinou que a gente não entra na casa de estrangeiro, a gente já combinou que a gente não toca em coisas que são impuras, a gente já combinou socialmente, dentro da minha cultura e da minha religião,
a gente já tem alguns consensos, né, de como agir. E aí Pedro, a partir da visão que ele tem, a partir da proposição que ele tem de estar na casa de Simão, né, uma pessoa que era tida como alguém impura, até por conta do seu próprio trabalho, da profissão. Então, mas Pedro, ele ultrapassa essa barreira. Né? E por que ele ultrapassa essa barreira? Né? O texto vai nos ajudando a compreender e nos provoca a pensar que é possível renovar, é possível inovar, né? Mas não inovar por inovar, mas inovar porque eu tenho um compromisso missionário com a outra pessoa. Eu acho legal essa ideia, assim, né? Porque o texto bíblico, ele vem numa crescente, né? Antes dele, de fato, se encontrar com Cornélio, que é quando ele vai anunciar, porque esse episódio, né, como o próprio texto da revista traz pra gente, é uma marca, né, no projeto expansão missionária da vida do reino de Deus, né? Então, é uma mensagem que deixa de ficar restrita ao povo judeu e agora vai avançar, vai alcançar outros povos, os gentios, aqueles, né, que não são judeus e judias. E aí é muito interessante perceber que nesse processo de superação é um processo que vai acontecendo paulatinamente, né? Primeiro ele é enviado para ficar hospedado na casa de Simão, né? Aí ali ele tem a visão. E aí depois que ele chega lá em Cornélio. Então, esse processo e essa ordem do compromisso missionário, também o quanto Deus vai respeitando a gente e vai providenciando, tratando, né? Eu ia falar esse cuidado mesmo de Deus que a gente percebe no crescer, né? Das experiências que Pedro vai vivenciando, né? E aí ele tem, então, possibilidade de lá na frente ajudar Cornélio, né? Ajudar as pessoas que estavam em torno a também a ter uma visão diferenciada, né? Porque a partir da visão que ele tem, né, de comer aquele alimento que era considerado impuro, né? E ele se permitia ouvir a voz de Deus, porque ele poderia ficar com a voz do povo, da tradição, né? Isso. Aqui tá todo mundo dizendo isso daqui, mas ele para e realmente crê, né, na palavra ali de Deus, ele crê na visão que ele está tendo, ele crê nessa possibilidade. Porque ele entende também que esse Deus, ele é um Deus para todos, né? E essa era a função missionária dele. Anunciar um Deus que é um Deus para todos, que não faz acepção de pessoas. Legal. Né? Então, eu acho que isso me chama bem a atenção no texto e me provoca também a pensar hoje, né? Enquanto discípula e discípula, né, a caminho dessa missão, eu vou me deparar com situações que eu vou ter que olhar e falar assim, culturalmente eu fui ensinada assim, né? E aí? Mas está prejudicando alguém? Então o que eu vou fazer? Aí eu tenho que realmente olhar para Deus, olhar para a palavra e como diz aqui, né, e ser iluminada no sentido de compartilhar outras perspectivas, outras visões. Eu acho que é interessante porque no próprio texto, né, no Palavra que Ilumina a Vida, quando ele faz essa atualização, sai do texto bíblico e vai para a vida, né, a primeira coisa que o Palavra que Ilumina a Vida mostra pra gente é que a gente precisa ter a disposição de reconhecer e rever os conceitos e os preconceitos à luz da experiência com Deus. Então, assim, porque muitas vezes no nosso processo de experiência com Deus, a gente vai ter outros conceitos e outros, né? E a gente vai desconstruir alguns preconceitos, né? E aí eu acho que um processo interessante quando Pedro consegue chegar à conclusão de que a gente, como ser humano, não tem poder para dizer se alguém é puro ou se a gente é impuro, né? Porque esse olhar de quem é puro, de quem é impuro, parece que coloca a gente no centro como norma e aí tudo que é diferente da gente passa a ser impuro, passa a ser fora de ordem, e aí, portanto, inferior, né? E eu acho que também essa experiência com Deus dá a Pedro essa coisa da visão, e é interessante que Pedro tem a visão, mas ele não muda de imediato. É à medida que ele continua caminhando, né? À medida que ele vai interagindo, assim. Primeiro ele se hospeda na casa de Simão,
que era um curtidor. O curtidor era uma impuro, daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? E depois ele convida gentios que chegam até ele para ficar hospedado. Eu acho que foi uma série de revoluções interiores que foram, de fato, surgindo na vida do Pedro, né? Então, e aí o que eu traria para além um pouco, embora a revista também trate disso, mas eu aprofundaria essa questão dos novos paradigmas, né? Os quais a gente vivencia o tempo todo, né? Porque existe um padrão, existe um formato, né? De você conviver, né? De se relacionar, no caso aqui, essa é a situação que a gente está falando. E existem os novos paradigmas chegando. E a gente vive o tempo todo, né, na quebra desses padrões, na quebra desses paradigmas. E é importante pensar também que um paradigma, normalmente, ele é constituído em cima, muitas vezes, de alguns estereótipos. Sim, né? Sim. E aí, por exemplo, quando fala da profissão, por exemplo, do Simão, né, que era um curtidor né? Que mexia de com couro, né? O que isso representava naquela sociedade, né? Na sociedade daquela época. Então, a gente sabe que religiosamente a questão da impureza está ligada também ao tocar os animais. Então, um curtidor de couro, obviamente, tem que tocar num animal que foi morto, né? Quer dizer, o animal está morto, ele precisa trabalhar com aquele material, com a pele desse animal, e o fato dele tocar nesse animal também o deixa impuro, né? E eu estava lendo alguns comentários que, por exemplo, imagine o cheiro da casa, né? De quem cuida de animais mortos, né? E vai fazendo todo aquele trabalho para se utilizar depois do couro. Então, existem algumas profissões que são valorizadas e outras desvalorizadas, assim como as nossas vivem hoje, né? E é interessante porque ele é citado no texto como Simão, o curtidor. Então, acaba virando a sua profissão a sua identidade, né? E quantas vezes hoje o preconceito, ele, na maioria das vezes, ele está vinculado àquilo que me identifica, né? Quando as pessoas olham para mim, elas veem assim, a Thelma, uma mulher negra. Né? Porque eles têm que me identificar. Aí quem me conhece um pouquinho mais vai falar assim, ela é professora, né? Que são a questão da profissão. Então, assim, quem eu sou, né? A questão de se eu sou homem, se eu sou mulher, a questão de gênero mesmo, né? Quem eu sou, a questão da minha profissão, do meu status social, da minha cor da pele, da minha religião, da cultura, né? Da onde eu venho, aonde eu moro. Né? Isso são marcadores que vão me identificando, né? Então a gente precisa quebrar alguns estereótipos. E eu acho que aí Pedro, né, foi abençoado nesse abençoado. Eu acho que eu quero destacar essa frase assim, né? Pedro foi abençoado com essa experiência, né? Com essa experiência de superar, aí volta a questão do título, né? De superar algo que estava posto em relação a uma profissão. Ali, e ele vai se hospedar na casa, e mais do que se hospedar, ele come, e aí essa coisa do se alimentar, né, na casa daquele que a gente não conhece é tão difícil, né, pra gente. Então essa coisa de trabalhar um pouquinho mais especificamente as características que nos identificam, né, e quais os estereótipos e os paradigmas que estão em torno dessas características que me afastam das pessoas, né? E as pessoas, no caso do racismo ligado à população negra, muitas vezes a gente se afasta das pessoas pelo simples fato de serem negras, porque os estereótipos que hoje as pessoas negras carregam ao longo dos anos, e hoje a gente reproduz, ainda é de que um jovem negro andando na rua, ele só pode ser ladrão. E eu acho que também a gente constrói, Thelma, estereótipos... a gente se apropria de ideias teológicas, também, né? De que a pessoa negra tem a marca do pecado, né? Eu acho que isso é uma construção teológica muito perversa e que se origina, não é algo de hoje, não é algo da intenção do texto bíblico, mas é quando uma cultura que é hegemônica pega o texto bíblico e usa isso como o quê? Como uma forma de dominação, né? Então, assim,
a invasão do continente africano, a escravização da população africana vem muitas vezes justificado na época que isso acontece, né? Há muito tempo atrás, dentro de um discurso religioso de que eles são seres sem alma e eu vou lá porque eu vou catequizá-los e eles vão ser salvos, né? E nesse sentido, como seres inferiores, eu posso escravizá-los, enfim, eu posso maltratá-los, e isso não foi uma coisa que aconteceu só com a população negra, né? A gente tem a população indígena também, sim, que foi dizimada por conta de um processo de colonização perverso. Então eu acho que ressignificar isso é muito importante, porque como você falou aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Se esse Deus não faz, eu como serva desse Deus também não posso fazer. E tem a questão da hierarquia, né? De alguém se sentir superior ao outro, que é um pouco também o que o texto traz, né? Quer dizer, os judeus, na minha perspectiva, existia uma competição ali de espaço, sim, e de poder, né? Então, eu preciso dominar, né? Você traz a questão da opressão. A opressão, ela está vinculada a essa dominação. Sim. Enquanto eu estou dominando o outro pela cultura, porque a minha cultura é superior à sua, sim, né? A minha religião é superior à sua, e eu uso essa diferença para dominar, é que é o problema. Claro. Né? No caso aqui, a diferença foi, inclusive, uma possibilidade de uma porta aberta para chegar a conversar, sim, a dialogar, sim, e Pedro apresentar Jesus Cristo. Jesus, né? Cristo. Então, quer dizer, na realidade, a diferença não foi a barreira, né? Isso aí. Embora com todo esse processo que ele precisou vivenciar para entender essa nova visão que Deus estava dando para ele, ele se oportuniza dessa diferença para valorizar essa outra pessoa, porque também não é chegando e desvalorizando o outro, mas valorizar esse outro e apresentar aquilo que você tem de melhor, né? Que é a sua fé. E aí eu gosto, assim, porque a conclusão dessa lição, ela traz pra gente como é que é o caminho da superação do racismo, né? E a primeira coisa que aponta aqui é que o caminho da superação perpassa por reconhecer que, de forma consciente ou não, nós também temos atitudes racistas. Sim. Então eu acho que essa perspectiva de que vai para além, né? Vai até às vezes é inconsciente, mas ter essa dimensão de que a gente tem atitude racista e que há racismo dentro da igreja, sim. Ainda que a gente não queira, ainda que não seja explícito, quando a gente invisibiliza as pessoas negras, né? Quando a gente fala coisas simples, aquele ali é um negro de alma branca. Não, isso é uma expressão racista. A nossa linguagem está permeada de expressões racistas. Denegrir é tornar negro, isso é uma expressão racista, né? Ser negro de alma branca é uma expressão racista. E por aí vai. Então a linguagem é um sistema de poder. Onde é que fica, né? Onde é que estão as pessoas negras na igreja? Será que elas ocupam cargos de destaque, cargos de poder? E não é mimimi, né? Não, isso é uma realidade. Então, reconhecer que a gente pode ter atitude racista, reconhecer que a gente precisa mudar de atitude, que a gente precisa melhorar a forma da gente se relacionar. E mais do que isso, que a gente vai se colocar como um instrumento de superação de tudo isso, de falar, de denunciar o racismo, né? Eu acho que o não silenciar-se, né? A gente usa muito essa expressão também, porque às vezes a gente vê a situação, mas a gente ou silencia, porque a gente não sabe o que fazer com a situação, né? Mas nós somos convidados a ter coragem de enfrentar o tema e, se necessário for, mudar o caminho mesmo, né? E aí, muitas vezes, pode chegar na questão da denúncia. Mas quando a gente falou da invisibilidade, você usou, né, a expressão da invisibilidade, às vezes até pior do que a invisibilidade é a gente colocar numa visibilidade negativa. Sim, né? Sim. Então, eu saio da invisibilidade, mas eu coloco algumas pessoas, como os grupos indígenas, a população negra, as pessoas com deficiência, aquelas pessoas que pensam diferente de mim, com uma visibilidade negativa. Ou seja, eu trago de novo aqueles estereótipos negativos e eu vou reproduzindo isso, né? Então você de novo põe as pessoas nas caixinhas que já foram colocadas, ao invés da gente ajudar
a tirar, né, as pessoas dessas caixinhas que são de discriminação, de preconceito, né, de racismo mesmo, a gente acaba contribuindo. Então, e aí a proposição é colocar numa visibilidade positiva. Legal. Então, eu trago para a visibilidade, mas para uma visibilidade positiva. Então, quando eu trago modelos, a gente estava falando dos estereótipos ou das quebras de paradigmas, né, que são esses padrões, esses modelos. O que é padrão hoje? É o homem, né, branco, estar no poder. Né? Que é resultado histórico isso. E aí quando a gente vê uma mulher ou uma criança negra como modelo positivo, né? A gente parece também que bagunça, né? Bagunça, mas é só assim que a gente vai mesmo. Reverter essa situação. Eu falei que o tema era bem complexo. E se a gente começa a falar, a gente não para mais, né? É isso aí, gente. Esse é um tema necessário pra gente discutir na escola dominical, porque é um tema que toca a nossa vida, né? Então, se você tá querendo saber mais sobre essa revista, sobre essa lição, você pode acessar, adquirir esse material. Nosso site é www, nem precisava falar isso, né? angular.com.br, não é isso, Rodrigo? E, bem, a gente fica aqui com mais esse episódio de Olhares e muito bom estar participando disso e trabalhar com você, Thelma. Obrigada, viu? Obrigada.